Você vai se impressionar quando descobrir quanto o Corinthians já faturou com o Campeonato Paulista desse ano. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história e fala também sobre o Palmeiras, classificado para a final e com direito a um bicho gordo pela classificação contra o São Paulo. Por falar no tricolor, muita reclamação e todos os comentaristas de arbitragem criticando o pênalti marcado a favor do Verdão. Para completar, o Cruzeiro fez nova investida por Luiz Araújo. Tem chance desse negócio acontecer? Conversei com o José Boto para perguntar se Firmino pode virar reforço rubro-negro na metade da temporada. Tudo sobre os 3 anos de John Textor à frente do Botafogo. Tem Neymar chorando antes da partida contra o Corinthians, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo para falar sobre o Flamengo respondendo a uma especulação dos últimos dias. Firmino pode virar reforço do Fla. Essa notícia surge durante o fim de semana e faz com que vários torcedores rubro-negros se empolguem com a ideia. Firmino, cujo contrato com o Al-Ahly só se encerra em junho de 2026, mas ele está escanteado no time saudita e a tendência é que saia de lá na metade do ano. A esposa do Firmino já havia declarado a intenção de voltar para a Inglaterra e uma das alternativas seria o Arsenal. Pois bem, conversei com o José Boto, o diretor executivo de futebol do Fla, antes de gravar esse vídeo e perguntei se existe alguma chance de negociação entre Flamengo e Firmino e a resposta foi chance zero. Perguntei ainda ao dirigente rubro-negro se esse descarte tem a ver com a parte financeira ou com qualquer outra condição. Vale a lembrança de que o Firmino, vestindo a camisa do Al-Ahly, tem direito a 10 milhões de reais por mês. A resposta do Boto diz respeito ao perfil de atletas que o Flamengo busca nesse momento. O rubro-negro quer ter jogadores que possam ser contratados, se valorizem e sejam vendidos na sequência. Não é bem a situação do Roberto Firmino. Risquemos esse nome do mapa rubro-negro, beleza? Hora de falar sobre Neymar, que antes da eliminação pro Corinthians chorou no vestiário do Peixe. A NR Sports, agência que cuida da carreira do Neymar e prepara uma série de materiais, divulgou um vídeo daquela roda dos atletas do Santos pouco antes de irem a campo. E o Neymar pede a palavra e diz, abre aspas, é muito difícil. Tô tentando me controlar de todas as formas para não mostrar para vocês a tristeza que estou sentindo. O Neymar falava com os olhos cheios d'água e ele completa, se puderem, corram por mim, por favor. Queria estar junto com vocês. Vocês não sabem o desespero que dá aqui dentro no meu coração. A vontade que eu estou. Corram pelos companheiros, não tenham medo e vamos embora. Fecha aspas. Apesar do discurso emotivo, Santos foi derrotado por 2-1 pelo Corinthians no último domingo e deu adeus ao Campeonato Paulista. A consequência da eliminação e a ausência do Neymar durante os 90 minutos foram muitas críticas ao atacante, de torcedores do Santos, de jornalistas, da mídia em geral, repercussão até no exterior, tudo porque o Neymar havia passado 2 dos dias da folga dele no Carnaval, curtindo no Rio de Janeiro, em vez de fazer tratamento. Você acha que o Neymar poderia estar em campo se tivesse tido um comportamento diferente na segunda e terça-feira de Carnaval? Usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Botafogo, quero contar sobre John Textor, que completa nessa terça-feira 3 anos como dono da SAF do Botafogo e a avaliação do torcedor botafoguense não poderia ser melhor. Estava acompanhando grupos de botafoguenses no WhatsApp e também nas redes sociais e o índice de aceitação é gigante. O torcedor botafoguense lembra que antes da compra da SAF do Botafogo, o clube brigava contra o rebaixamento no Brasileiro e tinha pequenas chances, poucas aspirações em relação a títulos. Essa aquisição se deu em 2022. No primeiro ano de Campeonato Brasileiro, o Botafogo quase brigou por vaga em Libertadores da América. Veio 2023 e o Botafogo teve enorme chance de se sagrar campeão. Acabou que, diante de um segundo turno ruim, o Botafogo desperdiçou
a oportunidade de ser campeão brasileiro. Mas em 2024 a seca acabou e deu lugar a títulos super importantes da Libertadores da América e também do Campeonato Brasileiro, que acabaram por classificar o Botafogo para o Mundial de Clubes, para o Intercontinental de Clubes do ano passado e para o Super Mundial de Clubes desse ano. Nem o início de 2025 bem ruim, com eliminações no Campeonato Carioca, na Recopa Sul-Americana e na Supercopa do Brasil, diminuíram o moral do John Textor junto ao torcedor. A reverência é justa, apesar de o estilo de investimento do Textor ser muito perigoso. Ele é um cara que gasta mesmo sem ter o dinheiro. Isso tem causado problemas em outros clubes dele, como por exemplo o Lyon. Torcedor botafoguense não tem a obrigação de se preocupar com esse ponto, mas nós como jornalistas precisamos fazer o alerta. Hora de falar sobre o Cruzeiro, que fez nova investida por Luiz Araújo. Essa informação surgiu nessa segunda-feira e deu conta de que a Raposa insiste na contratação do atacante. Fui checar com o Cruzeiro e também com o staff do jogador. O que dá para dizer é que o Leonardo Jardim adora o atacante do Flamengo. Se dependesse apenas do treinador português, do Luiz Araújo seria a primeira opção de reforços, seja nessa janela que acaba de abrir ou a partir do meio do ano. Mas o grande problema é convencer o Flamengo a negociá-lo. Mesmo com o Luiz Araújo longe de um protagonismo, ele é muito mais reserva do que titular. Não há intenção no Fla de abrir mão do jogador, que inclusive marcou o gol da vitória contra o Vasco no último final de semana, vitória que colocou o rubro-negro na final do Campeonato Carioca. Teremos Fla-Flu nessa quarta e domingo. Só para rematar de vez essa história, o Cruzeiro recentemente procurou o Flamengo e tentou comprar o Luiz Araújo e chegou a oferecer o Matheus Pereira numa troca. Nem a opção da troca, nem a compra direta do Luiz Araújo acabaram sendo aceitas pelo Flamengo. Desde então não houve novidade, porque o Flamengo deixou bem claro que não vai negociá-lo. Jogador que havia sido comprado em 2023 por 9 milhões de euros, que equivaleram na época a 48 milhões de reais. Bora falar agora sobre Palmeiras versus São Paulo. O Verdão, com pênalti irregular, eliminou o São Paulo do Campeonato Paulista. Vitória na noite dessa segunda-feira no Allianz Parque, com um pênalti que não existiu. E não sou eu que estou opinando, estou me baseando na palavra de comentaristas de arbitragem, todos ex-árbitros que hoje atuam para avaliar os seus colegas. Paulo César Oliveira classificou da seguinte maneira: o pênalti marcado do Arboleda em cima do Vitor Roque, abre aspas, na minha avaliação, quem busca o contato é o Vitor Roque, e não houve pênalti. Já Leonardo Gaciba diz, abre aspas, para mim o pênalti é um equívoco da arbitragem. O Arboleda realmente abre o pé para o lado, mas o Vitor Roque pula muito antes do contato físico e provoca esse contato. Salve Espínola, meu parceiro de tempo de Band Esportes e hoje comentarista da TV Record, estava na transmissão do jogo, disse o seguinte, abre aspas, dá para ver claramente que o Arboleda recolhe a perna e o Vitor Roque cai. Para mim não foi pênalti. Já Ana Paula Oliveira, que é minha parceira do programa Tempo Técnico, às segundas-feiras no Band Esportes, fala, abre aspas, definitivamente não foi pênalti. Enorme erro do VAR de não ter chamado o árbitro em campo, fecha aspas. Só para vocês entenderem o contexto, o Palmeiras venceu com o gol do Rafael Veiga nesse pênalti injusto, incorreto. É bem verdade também que o Palmeiras foi melhor do que o São Paulo, as principais chances do jogo estiveram sempre nos pés dos palmeirenses. O São Paulo criou uma grande oportunidade numa cabeçada do Caleri, pouco depois do gol do Palmeiras, o Caleri cabeceou para fora. Nem um esquema super ofensivo, com 4 jogadores de ataque, Oscar, Lucas, Caleri e Luciano, permitiu ao São Paulo se impor diante do rival e o Palmeiras foi melhor em campo. Depois da partida, Júlio Casares, presidente do Tricolor, e Carlos Belmonte, diretor de futebol, ironizaram o VAR e chegaram a questionar, será que o VAR estava mesmo lá ou ele havia ido tomar um café e se ausentou durante o período? Agora precisamos aguardar os desdobramentos da cobrança forte do São Paulo contra a Federação Paulista. O Luciano chegou a dizer que trabalhou-se desde o início para que a final fosse Corinthians e Palmeiras. Os times passam a se enfrentar na próxima semana, jogo de ida no Allianz Parque. A volta acontece apenas depois da data FIFA na Neoquímica Arena. Hora de falar sobre o lado vencedor do clássico. O Palmeiras está na decisão e Leila Pereira vai pagar o primeiro bicho.
prêmio por vitória na atual temporada. O presidente sabia da importância desse jogo, até por conta das críticas contra ela, Anderson Barros e Abel Ferreira. O Palmeiras teve um princípio de crise diante da possibilidade de não se classificar para a fase de mata-mata do Paulistão. E aí, para evitar qualquer problema e sabendo da importância de um jogo contra o São Paulo, um enorme rival do Palmeiras nos últimos anos, Leila Pereira procurou os atletas e prometeu um bicho generoso. O número não foi revelado, mas dá para dizer que equivale a uma parte importante do prêmio a que tem direito o Palmeiras pela passagem para a grande decisão. Se for vice-campeão, o Palmeiras fica com R$1.650.000. Se vencer o título estadual, leva R$5 milhões. Só para completar, em relação ao Palmeiras, vitória contra o Tricolor no Allianz Parque permite ao Palmeiras se igualar em número de eliminações contra o São Paulo em seu estádio. Agora, o Palmeiras eliminou o São Paulo 3 vezes, a recíproca é verdadeira. Verdão que volta a jogar apenas no Campeonato Paulista contra o Corinthians. O Timão tem duelo importante contra o Barcelona antes. Você tem palpite para a grande final? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que já faturou perto de R$70 milhões com sua participação no Campeonato Estadual. Estou para dizer para vocês que nenhum clube de futebol no Brasil, exceto aqueles que disputam o Paulistão, se aproxima de tais cifras. Você duvida? Então bora aos números. Corinthians teve direito somente com cotas de TV a R$44 milhões. Foram mais 22.700.000 com bilheteria. A classificação para a final já assegurou um prêmio de R$1.650.000. Essa é a grana destinada ao vice-campeão. Se o Corinthians se sagrar campeão, em vez de R$1.650.000, o Timão leva R$5 milhões. Dessa maneira, dá para dizer que até agora o Timão já tem R$68.300.000. Essa grana seria aumentada para quase R$73 milhões com o título e o jogo da volta, a partida decisiva da final. Depois da data FIFA na Neoquímica Arena, vai assegurar pelo menos mais R$4 milhões de arrecadação. O Corinthians vai ter a oportunidade de bater mais ou menos R$77 milhões de receita com o Campeonato Paulista. A título de comparação, o clube que mais fatura no Rio de Janeiro, com cotas de televisão, é o Flamengo, que fica com R$22 milhões. O Grêmio e o Internacional, que disputam a final do Campeonato Gaúcho, nem tem prêmio em caso de título estadual. A federação não reserva nenhum dinheiro, situação idêntica ao do Galo no Campeonato Mineiro. Diante desse cenário, Corinthians nada de braçadas em relação a concorrentes de outros estados, quando o assunto é faturamento com o campeonato estadual. E você acha que o Corinthians se sagrará campeão? Já usa o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde assim que surgir notícia. Tchau!